Primeiro, o que tem desde sempre, né, e aqui no Brasil desde até 2016, quais que são os critérios para a validade de um documento estrangeiro aqui no Brasil? Primeiro, preciso legalizar esse documento, depois traduzir, depois registrar no títulos e documentos, aí sim esse documento está válido, só que ele precisa, conforme for o documento, precisa ter, passar por algumas outras condições para ter eficácia. Mas ele é válido no Brasil, passando por esses requisitos, até fazer o registro no títulos e documentos, tá bem? E o que é a legalização? Primeiro eu vou falar da legalização, depois eu vou falar do apostilamento para fazer o contraponto. A legalização é o seguinte: o país que emitiu um documento precisa que, se eu preciso que um documento emitido em um país que não seja o meu, preciso que o documento surta efeitos em outro país, no meu, por exemplo, estou no Paraguai, preciso, Paraguai e Mercosul, estou em Portugal, Portugal é português, estou na Espanha. Estou na Espanha e lá foi expedido um documento que eu preciso, um documento público, que eu preciso que surta efeitos aqui no Brasil. O que era preciso fazer na época em que era exigida a legalização? Eu tenho que ir no consulado brasileiro do local em que aquele documento foi expedido. Então, se é na Espanha, eu vou ver em qual estado da Espanha e ver qual que é o consulado brasileiro que atende aquele local onde foi expedido esse documento. E aí, esse consulado brasileiro que iria legalizar. E quais são as consequências de uma legalização? Essas aqui, ó. Faz de conta que aqui no 2 está escrito legalização, está escrito apostila. Mas a legalização prevista, né, na lei, na legislação, tem a função ou cargo exercido pelo signatário do documento, ou seja, a função da legalização é falar, atestar a função ou o cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo nele oposto. Gente, isso aqui está dizendo o seguinte: o cônsul brasileiro daquele lugar é a autoridade brasileira que tem condições de falar falar como que é lá naquele país onde ele tem jurisdição. Olha, aqui na Espanha, esse documento é uma certidão de nascimento, essa pessoa que assinou realmente é um oficial de registro civil, e aí esse carimbo que está aí é do serviço que ele é titular, e aí o selo de fiscalização, já entrei lá, é eletrônico, já conferi, é isso mesmo. É isso que é legalizar um documento. Então, era a autoridade brasileira que atendia, né, aquele local onde o documento foi expedido, para depois esse documento poder vir para o Brasil. Qual que é a dificuldade, gente? Porque, necessariamente, se você tem um documento, não sabia disso, veio para o Brasil, aí precisava legalizar, ou você manda esse documento para alguém fazer para você, ou você teria que voltar lá. Né? Então, essa complicação muito grande, isso foi discutido lá em Haia, no Tribunal de Haia, e foi feita uma convenção em 1961. Somente em 2015 é que o nosso Congresso Nacional, através do decreto legislativo, reconheceu que o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil é signatário, mas vai entrar no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, com aprovação com o decreto do legislativo. E só vai surtir efeitos no Brasil depois do decreto presidencial, que foi feito só dia 14 de agosto de 2016. Tá? Então, nós temos o fim da legalização, em alguns casos, só de agosto de 16 para cá. Então, legalizado o documento, vamos esquecer a apostila, nós estamos falando de legalização. Legalizado o documento, veio para o Brasil. Aí veio para o Brasil, nós vamos primeiro traduzir, né? A gente está na Espanha, tem que traduzir, o tradutor tem que ser um tradutor público juramentado aqui no Brasil, não pode ter um tradutor público juramentado de outro país para fazer essa tradução. Então, necessariamente, eu tenho que pedir a um servidor, a um auxiliar da justiça, a um tradutor público que tenha sido juramentado em alguma justiça, em alguma junta comercial daqui do Brasil, tá? É um concurso. E depois de traduzido, vou registrar no Serviço de Títulos e Documentos. Isso está na Lei de Registros Públicos, que é a atribuição do registrador de títulos e documentos registrar o documento de origem estrangeira, tá? Antes dele ser válido em serviços públicos do Estado, da União e dos municípios. Tá? Então,
Ou seja, eu agora tenho um documento válido no Brasil. Se esse documento, estou aproveitando a deixa para falar de transcrição, se esse documento é uma certidão de registro de um brasileiro, além disso tudo que eu fiz, eu ainda vou ter que transcrever no serviço de registro civil competente. Tá? Então, isso é que é a transcrição de um documento estrangeiro. Lembrando que a transcrição ela pode ter sido o documento estrangeiro, né, em relação ao registro de brasileiro, pode ter sido registrado no consulado brasileiro lá fora. Aí, quando vem para o Brasil, não precisa passar por legalização, tradução, registro no título de documentos, porque a gente já tem um documento de uma autoridade brasileira, que só precisa, então, ser transcrito. Tá bem? Então, isso, a gente fez aqui um gancho para falar um pouquinho de transcrição. Aí, gente, o que é a apostila de Haia? Essa convenção de 1961 disse que os países signatários dessa convenção, todos os países que entrarem nesse convênio, né, nessa convenção internacional, que concordarem em seguir o que está ali naquela convenção internacional, esses países, entre si, não precisam mais legalizar os seus documentos. Ao invés disso, esses documentos serão apostilados. E olha a diferença. Ao invés de ser... Slide 12 de 68, alguém perguntou. Acho que é onde que eu estou, né? Então, o que acontece? Ao invés de um documento ir direto para ter que passar pelo consulado brasileiro, lá no local onde foi expedido esse documento, para depois vir para o Brasil para ser traduzido, como que é em relação à apostila só entre signatários da apostila? Os países já têm que ter a apostila em vigor para que entre si possa dispensar legalização. Tá? O Brasil foi 111, 112? O número 111 ou 112 é entrar. Entre esses outros países todos, o Brasil tem esse convênio de ignorar a legalização, dispensar a legalização, e, ao invés disso, fazer o procedimento de apostilamento, que significa o seguinte: o documento estrangeiro vem para o Brasil. Tá? O documento estrangeiro, antes de vir para o Brasil, não precisa ir no consulado brasileiro, lá em outro lugar. Às vezes não tem nem consulado, é só na embaixada, tem que viajar horas. Não. Cada país, cada local, né, vai dizer quem que é a autoridade apostilante dos seus próprios documentos. Então, vamos trazer aqui para o Brasil para a gente entender. Aqui no Brasil, como a Convenção da Haia falou que o país tem liberdade de falar quem é a autoridade apostilante, aqui no Brasil, o CNJ passou essa atribuição dos atos judiciais para o Poder Judiciário e todos os demais documentos para os serviços notariais de registro. Então, o Serviço Notarial de Registro vai fazer o apostilamento dos documentos que não sejam documentos judiciais, mas que sejam documentos públicos ou documentos privados com características de documento público. Aí a gente tem os certificados, diplomas e tudo mais, que eventualmente são privados, né? Mas aí tem a característica de são recebidos como documento público para fins de apostilamento. Tá? Então, apostilar significa a autoridade apostilante vai falar: esse documento aqui, olha, eu estou garantindo que quem emitiu é realmente a autoridade própria para emitir esse documento, essa assinatura é dessa pessoa que está aqui descrita e vai fazer exatamente as mesmas coisas que a legalização fazia, tá? Só que ao invés de ser a autoridade do país onde vai surtir efeitos, que vai fazer isso lá no país de origem do documento, no próprio país de origem do documento, a autoridade própria desse país é que vai apostilar. E com isso, olha só, se eu quero que o documento, eu sou brasileira e estou na Espanha, eu quero que meu documento surta efeitos aqui no Brasil, mas também quero que surta efeitos na África do Sul. Eu precisava cumprir os requisitos de legalização do Brasil e da África do Sul e de todos os outros países que eu quisesse que esse documento surtisse efeito. Se o documento já sai do país apostilado, significa que é apostilado para todos os países signatários da Haia. Tá? Então, não tem que buscar em cada país a sua forma de legalizar o documento. Olha que facilitando, como que facilitou. Tá? Então, é isso aqui que essa assertiva está dizendo, que essa questão está dizendo. Agora, vamos reler para a gente ver qual que é o problema e para a gente fazer uma revisão desse conteúdo, que é extremamente importante, gente. Isso aqui, olha, nós estamos fazendo um resumão. Primeiro,
de legalização, de validade de documento estrangeiro, de apostilamento. Estamos falando, e vamos falar, inclusive, de critérios específicos, bem procedimentais do apostilamento. E vamos falar, e também fizemos uma pincelada com a transcrição, tá? Olha, então, a respeito da Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização, leiam aqui, a eliminação da exigência, a substituição da legalização pelo apostilamento. Por que que não posso falar em eliminação de exigência? Porque os países que não sejam signatários da AIA, que não são, né, até hoje signatários da AIA, continua o critério da legalização entre o Brasil e esses países que não sejam, então, signatários da apostila. Tá? Então, não está eliminada a legalização e nem a exigência em relação aos países signatários da AIA. Na verdade, está substituindo. Ao invés de legalizar, vai apostilar com os critérios diferenciados aí. Então, eliminação da exigência de documentos públicos estrangeiros, da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, decreto executivo de 8.660, que eu falei para vocês, que é o decreto que falou que a partir de agora entra em vigor, né, o apostilamento. Aí, a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros é tratado internacional firmado em Haia, em 1961, e a sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do decreto legislativo apenas em 2015. Bacana.